semana da lição. Esse trimestre o tema da lição foi crescendo em um relacionamento com Deus. Então nós vimos a cada semana um aspecto diferente do nosso relacionamento, da nossa relação com Deus. E na última semana da lição, assim como em toda a lição da Escola Sabatina, sempre termina com a nova terra. Não importa qual seja o tema, não importa qual seja o assunto do trimestre, sempre tem uma relação com a eternidade. Já teve lições sobre finanças, já teve lições sobre unidade da igreja, lições sobre dons espirituais, mas sempre a última semana da lição é o tema do trimestre e a eternidade e a nova terra. E o tema da última semana foi por toda a eternidade. Então vamos para o verso memorizado? 1 João 3, verso 2. João 3, verso 2, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, 3, verso 2. Diz assim, quem quer ler? 1 João 3, verso 2. João 4. 3, 2. Primeira carta de João, ele diz, não é o Evangelho, é a carta. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha aí. Então, durante todo esse trimestre nós vimos que o pecado fez uma separação entre nós e Deus. Então a imagem que a gente tem de Deus, a ideia que a gente tem de Deus, não é o que Ele pode realmente ser. A imagem que nós criamos na nossa mente é uma imagem da nossa imaginação, do que a gente vê na Bíblia, mas um dia nós vamos ver do jeito que Ele é. O nosso maior desejo é ver Ele face a face, conversar com Ele do jeito que Ele conversa com um amigo. Então, desde o começo e até o dia da volta de Jesus, esse tem sido o propósito de Deus, de reatar esse laço e de se reencontrar com o ser humano para vê-lo face a face. Então, olha, o segundo parágrafo do sábado diz o seguinte: independentemente de quantos dias nos restem ainda aqui na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus, mantendo nele o nosso olhar. Então, um dia nós vamos ver ele do jeito que ele é, mas até lá nós temos que já desde hoje, já estar olhando para ele, com os olhos fixos em Jesus. Como é que seria isso? Como é que nós podemos desde hoje olhar para Jesus até o dia que nós vamos ver ele literalmente? Então, esse foi o desafio que nós vimos durante a semana. Como meditar, como pensar em Jesus, como olhar para ele desde hoje pela fé até o dia que nós olharmos para ele literalmente. Então, gente, aí no domingo o tema é vivendo o hoje. Vivendo o hoje. Quando alguém diz para vocês o seguinte: nós temos esperado a volta de Jesus há mais de 2000 anos. Essa é uma frase que é verdade ou é mentira? O que vocês acham dessa frase? Pode deixar. Quando alguém diz assim, nós estamos esperando a volta de Jesus há mais de 2000 anos. Isso é verdade ou é mentira? Pode explicar. Eu tenho 33, entrei na igreja aos 17, então eu diria que vamos dizer assim, 16 anos eu estou esperando. Olha aí. Então, ninguém espera a volta de Jesus há 2000 anos. É ele que está esperando a volta, né? Mas cada um de nós espera Jesus o tempo em uma vida. Ou desde o tempo que você conheceu Jesus, desde o tempo que você se batizou. Ninguém espera 2000 anos. Então, é por isso que a verdade do verso que está em 1 Pedro. Vamos conferir. Estava em João, falta 2 páginas, né? Ou melhor, 2 Pedro. Então falta só uma página. 2 Pedro capítulo 3.
versos 3 e 4. Diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. 2 Pedro 3, verso 3. Andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, essa pergunta que eu disse, essa frase que eu disse no começo, ela é usada pelos críticos para questionar por que a gente continua esperando. Por que a gente continua com essa expectativa de que ele vai voltar, se há mais de 2000 anos as pessoas proclamam que breve Jesus voltará? O que representa o breve Jesus voltará? Ele está... Porque há mais de centenas de anos se diz que ele está perto de voltar. Para os sinais, para os acontecimentos. O que mais? Uma pessoa pregava a volta de Jesus há mais de 200 anos e dizia que Jesus estava perto de voltar. E hoje ele diz também a mesma coisa. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Eu acho que a brevidade não está só nos acontecimentos, mas na nossa vida também. Nossa vida é breve. Então, o nosso tempo de vida na Terra é muito pouco comparado ao que Deus tem para nós. Então, se eu não tiver cuidado, se eu não buscar essa brevidade que eu tenho, eu posso tornar eterna. Isso que eu queria dizer. Aquelas pessoas no início, Jesus já voltou para elas. Quando elas morreram, já acordaram o dia da volta, né? Pois é, porque isso aqui é importante, porque as pessoas vão chegar em você e vão dizer: mas você está dizendo que Jesus vai voltar em breve, mas vocês estão dizendo isso há mais de 100 anos, mais de 200 anos, 500 anos. Como é isso? Por que Jesus está sempre perto de voltar e ele nunca chega? É o que Felipe disse. Sim, muito bem. Então, Cleiton, a resposta de Cleiton é que ainda falta muitas pessoas conhecerem, exatamente. Olha, quando a gente diz que é breve a volta dele, é querendo dizer que ele está prestes a voltar a qualquer momento. Certo? Jesus está prestes a voltar a qualquer momento. Que da parte dele está tudo preparado. Pois é. Então, não é que a gente está esperando ele aprontar as moradas, não é que a gente está esperando ele adiantar algum processo. Tudo que ele fez lá no céu já está ok. As moradas, as casas para o salvo já está tudo preparado, já está tudo construído. Então, ele está prestes, está pronto para voltar a qualquer momento. Inclusive, na versão em espanhol do breve virá, não é breve virá, é pronto virá. Ou seja, ele já está preparado, já está pronto. Ele está pronto somos nós, não é verdade? Então, gente, é por isso que a gente fala que a gente só espera Jesus o tempo de uma vida. E é por isso que há centenas de anos ele diz que ele está prestes a voltar. O que aconteceria se Jesus tivesse voltado há uns 16 anos atrás, 15 anos atrás? Ela estaria perdida, seus filhos não teriam nascido. Está vendo? Então, a demora da volta de Jesus tem uma explicação. Olha aí, no capítulo 3, no verso 8. 2 Pedro. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, a gente fala que está esperando 2000 anos, mas para eles 2000 anos não é nada. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo ou paciente com vocês, não querem que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo? Então a demora, essa aparente demora, é por misericórdia com aqueles que ainda não conhecem, como o Pedro disse, e porque ainda tem pessoas que precisam nascer e conhecer. Então, se Jesus tivesse voltado há 16 anos atrás, muitas dessas crianças que estão aqui hoje não teriam nascido e não estariam aqui hoje em Cristo.
esse é o motivo da espera. Esse é o motivo da demora. E o motivo mais doloroso dessa demora, além disso aqui, da misericórdia que Deus tem, é por causa da nossa demora. Você sabia que Jesus não voltou com culpa nossa? Tem muita coisa. Ok? Pode ser. Porque muitas vezes a gente se prepara, que está ao nosso redor, a gente não compartilha o que está aprendendo na palavra de Deus. A gente tem que compartilhar para outras pessoas. Você fala que é culpa nossa. Não pode saber, a gente aprende e com medo de alguma coisa de falar para alguém, nós não apressamos. Exatamente. Eu já vi uma pregação dizendo que Deus não está esperando que as pessoas do mundo se convertam, mas que as pessoas da igreja se convertam verdadeiramente para que ele possa voltar. Porque a gente se ele se converter, não vai. Exatamente. Lembrando, isso aí é muito verdade, porque lembrando que a gente prega também com a vida, né? Alguns de nós talvez não tenham a eloquência, mas a vida vai pregar. E também tem a fidelidade, né? Fidelidade nos dízimos e ofertas. Nós sabemos que podemos pregar, por exemplo, lá em Zanzibar, que é um país da África, onde talvez nenhum de nós vai pisar nessa vida nunca. Mas a nossa fidelidade chega lá para alcançar pessoas, né? Então nós podemos apressar a volta de Jesus de várias formas. Pois é. Então, gente, aqui no segundo parágrafo diz o seguinte, no meio do parágrafo: afinal, por mais longevo que possa ser, a vida humana sempre é breve. Então, concordando com o que Felipe disse, a vida do ser humano é sempre breve, é sempre uma coisa que passa rápido. Quer ver? Você está em Pedro, vamos aí para a esquerda, Tiago 4, verso 13 e 14. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos lucros e teremos negócios. Verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tá vendo? Então, a nossa vida é assim, a gente faz muitos planos, determina muitas coisas para o futuro. 4:14. Então, a gente faz muitos planos e determina muita coisa para amanhã, mas a nossa vida é assim, no instante, como diz o Matutino, que acorda muito, né? Então, gente, qual é o momento em que todo mundo, qual é o momento assim no nosso cotidiano que todo mundo percebe que a vida é curta? Tem algum momento no nosso dia a dia que as pessoas percebem que a vida é curta? Qual é a situação em que as pessoas geralmente se tocam de que a vida é passageira? Está muito doente. Ou qual é a outra situação que as pessoas percebem que a vida é passageira? Velório. Exatamente. E você sabia o que é que Salomão falou sobre velórios? Falou sobre a situação assim? Vamos conferir lá em Eclesiastes 7, verso 2. Esses versos que eu estou dizendo para vocês não tem aí na lição. Estou trazendo só para apimentar mais a discussão. Eclesiastes 7, verso 2. Pode ler. Aí. Então, por que é melhor ir para a casa de luto que na casa de banquete, na casa de festa? O que é que Salomão disse aí? Por que às vezes é melhor ir para o velório? É mais construtivo para nós do que ir para um lugar onde tem festas. Qual é a diferença da mentalidade desses dois ambientes? Salomão disse aí, pode dizer. Nós compreendemos nosso limite da vida.
esse texto de Tiago. Nossa vida passa no sopro. A gente está bonzinho, no outro dia já adoece e pouco dia depois a gente morre. É desse jeito. Então, de que forma o cristão tem essa consciência de uma forma mais... Ele tem essa consciência melhor do que o mundano, que a pessoa lá de fora. De que forma o cristão ele tem essa consciência de que a vida é passageira, de que a vida é curta, melhor do que a pessoa de fora? Isso é difícil, né, mano? Jesus disse que o cristão ele tem essa consciência, ele aproveita melhor essa mentalidade, porque ele aproveita melhor os poucos dias que ele tem. O cristão ele sabe que a vida é breve, mas ele aproveita cada dia para fazer o certo e para construir um relacionamento com Cristo. Amém? Então, essa é a lição que a gente tira aqui da parte do domingo. Agora, indo aí para a parte da segunda, vamos ver em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Face a face. 3, verso 11. Pode ler. Deus fez tudo como no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do Senhor, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que vocês acham que significa isso aí? Deus colocou a eternidade no coração do homem, no coração do ser humano. O que Salomão quis dizer com essa frase aí? Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Ele não se contenta com esse mundo. Exatamente. Olha aí. Deus colocou em cada um de nós um desejo de ir para o céu. Uma saudade de um lugar que a gente não conheceu. Quando minha bisavó teve Alzheimer, e eu acho que toda pessoa, todo idoso que tem Alzheimer, uma das primeiras coisas que ele fica sentindo falta é ficar sentindo saudade de casa, mesmo estando em casa. Então minha bisavó morava ali há quantos anos? Você sabe? Uns 40 anos ela morava naquela casa ali, né? 40 anos ela morou ali. Antes ela morava em São Rafael, na São Rafael Antiga, mas aí se mudaram para Sul. E aí, quando em 2007 ela teve um AVC e começou a desenvolver o Alzheimer. E já, como o Alzheimer estava naquelas fases iniciais, ela toda hora querendo ir para casa, Então ela saía dela estava, ia até o portão, começava a andar na rua procurando a casa dela, sendo que ela estava em casa. Então é como se todos nós tivéssemos esse aspecto do Alzheimer. E todo mundo tem Alzheimer diz a mesma frase. Na primeira frase do Alzheimer. É da infância. Fala da infância. Porque a mente da pessoa que tem Alzheimer, ela sente falta de quando ela conseguia raciocinar, quando ela conseguia se lembrar das coisas. E aí fica começa a vir as memórias mais antigas, começa a vir as coisas mais que ela guardou lá na infância, e fica vindo assim muito solto, muito desfacelado. Então é por isso que ela fica sentindo saudade de casa. Então Deus colocou em cada um de nós essa saudade de um lugar que a gente não conheceu. Eu já disse aqui várias vezes. Tem uma parte do nosso cérebro, tem uma área do nosso cérebro que, se Deus não preencher, essa parte sempre fica vazia. Foi comprovado pela ciência isso. Tem um nomezinho, mas eu não lembro agora. É uma parte do nosso cérebro que fica sempre desocupada se não for preenchida com as coisas de Deus. Essa é a parte que Deus deixou para ser preenchida quando Ele nos levar para o céu. Gente, por que Deus tem mais saudade de nós do que nós dele? Ele nos salvou, mas
nos conhece há mais tempo, né? Ele nos criou, né? Para o nosso bem, e nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe que não poderia ser pelo papel dele. Os pais sempre se apaixonaram dos filhos. Isso é. Ele é o nosso pai. Não é o pai que nos tem salvado, o filho que está dentro de casa. Nós estamos ausentes do nosso pai. Amém? Porque ele nos criou, mas é porque nós somos operados. Como os filhos são operados de nós, são operações de Deus. Civil para você sabe falar bem isso? Civil para Porque o amor dele é verdadeiro. Ele da gente às vezes é fácil, né? Mas ele não esquece da gente. A gente pode esquecer dele, ele não esquece. Tá Então, o certo. amor dele é verdadeiro. Só resposta boa, só resposta profunda. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Vocês sabem, todo mundo que conhece aquele pai idoso, que os filhos já estão adultos, já tem as casas dele, já tem as famílias dele, já tem a vida estabelecida, mas aquele pai idoso, ele fica ali, só ele, a velha dele, depois a velha morre, fica ele sozinho, e aí ele fica com saudade dos filhos que estão longe. E ele fica sempre querendo um momento em que eles venham visitar, que venham fazer companhia, né? Mas vocês acham que Deus é carente de atenção? Então por que ele sente saudade se ele não tem carência de afeto? Porque os filhos são rebeldes. Porque os filhos são rebeldes. Os filhos são rebeldes. É porque o amor dele com a gente é mais benéfico para nós do que benéfico para ele. Se você amar e fizer tudo para ele, não vai fazer nenhum bem para Deus. Ele não vai se sentir mais abençoado, mas Deixa eu responder assim. É porque ele vê a nossa vulnerabilidade. Então, assim, a intenção dele é que nós estamos perto de Deus. Nos proteger. Viver, ficar assim. Essa saudade, essa então a saudade que ele tem exatamente como a irmã disse. É para nos beneficiar, é para estar sempre perto, para nos proteger de forma mais íntima. Pode dizer, você está aí? Posso fazer? É uma mensagem do livro de estudo passado que você falou sobre o evangelho evangelizar, né? Porque às vezes ele não vem aqui e falava em secundária em 7, 3 e 10. Eram os 3 leprosos quando os sírios rodearam Samaria, ninguém saiu, ninguém entrava, eles passaram muita fome, pegando a carne do paulismo, eles cometeram. 3 leprosos, se a gente entrar na condição de ficar aqui, nós morreremos sentados. Se entrarmos para dentro, lá está todo mundo morrendo, vamos morrer também. E vamos até os sírios, no deserto que eles estavam vendo, velhos. Quando eles chegaram lá, o acampamento estava abandonado. E Deus fez os sírios. Escutaram as rodas de carruagem e exército, eles fugiram de noite mesmo. Aí os 3 leprosos pegaram algumas coisas, esconderam, voltaram, esconderam de novo. Quando vieram agradecer a Deus, disse: isso não é justo o que a gente está fazendo. Ficar só para quem o povo lá passa fome. Vamos avisar de nós a ele. E avisar. Então, a gente vê, né, o cuidado de Deus com aquelas pessoas, salvando, né, protegendo aquela cidade, né? Então é isso que Deus quer fazer com a gente, estar sempre próximo. E vocês sabem que, como é a relação de Deus com Adão e Eva no Éden? Como era o relacionamento de Deus com Adão e Eva lá no Éden? Face a face, era conversando e era falando e enxergando. Era uma coisa assim, próxima e diária. Logo após o pecado, como é que ficou a comunicação de Deus com o ser humano? Corrompida. O ser humano continuou ouvindo, mas deixou de ver, né? Porque quando Deus foi à procura do ser humano, ficou aquele momento ali que o ser humano não conseguia ouvir a voz de Deus, mas não conseguia
separação. Aí, agora vocês vão me refrescar a memória que eu não lembro de nada. Qual foi a estratégia que Deus usou para se aproximar do ser humano? A primeira estratégia. Você quer admitir isso? Teve uma estratégia que Deus usou para ficar próximo do seu povo. É uma estratégia tão famosa que só a igreja adventista fala. Santuário. Exatamente, santuário. Ele criou o santuário do templo antes mesmo do pecado que forçava. Olha aí. Então Deus fez o santuário no templo que forçava, né, para manter aquela relação, e Deus mandou construir o santuário literal. Agora, por que o santuário ainda não era melhor, ainda não era a estratégia mais ideal? Por que ainda não era a estratégia perfeita? Porque o santuário, ele tinha um propósito, um limite de tempo, né? Enquanto Jesus viesse, ele começou a deixar de existir aquele santuário. E ali veio a promessa do Espírito Santo. E ele habita em nós como templo dele. Ele fala através de nós hoje como templo seu, como mesmo. Eu já adiantou aí, mas é exatamente isso. Por que o santuário ainda não era a melhor coisa? Ainda não era mais a estratégia ideal? Porque no santuário as pessoas viam Deus como? As pessoas não viam Deus. As pessoas viam apenas aquela coluna de nuvem todo dia e de fogo de noite. Então a ideia que eles tinham de Deus era aquele Deus tão distante, tão poderoso, glorioso, mas não pessoal, não um Deus próximo, não um Deus amigo, íntimo. Então eles tinham essa ideia de Deus, mas de uma forma muito transcendental do que pessoal, sentimental. E aí, qual foi a estratégia perfeita de Deus para se aproximar do ser humano? A estratégia perfeita, a melhor de todas, foi qual? Jesus. Porque agora era Deus em carne e osso. Agora era Deus como eu e você, era Deus conosco, como a irmã disse. Então Deus usou o santuário durante o Antigo Testamento, mas ainda não era a melhor estratégia. Mas aí veio Jesus, e com Jesus agora o céu baixou para a terra e Deus ficou acessível para todos nós. Amém? E aí Jesus voltou para o céu, e quem foi que ficou agora? O Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele está conosco todos os dias. Então, gente, essa é a jornada, essa é a trajetória. Então o pecado fez a separação, mas Jesus nos juntou novamente a ele. E o Espírito Santo é quem está conosco, nos consolando, estando conosco todos os dias. Então Deus não ficou sem falar com a humanidade. Deus usava os profetas. Então tinha a comunicação. E hoje, qual é a maneira como Deus fala conosco? E qual é a maneira que a gente fala com Ele? Oração. Então, essa é a maneira que ocorre a comunicação hoje. Mas um dia nós vamos voltar a ser como era lá no Éden, face a face. Amém? Ainda aí para terça-feira? Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos ir para o Apocalipse 21. Do 9 ao 11.
jaspe cristalino, exatamente. Gente, por que João usa essa comparação? Por que ele chama a cidade santa de noiva do poder? O que vocês acham? Um pouco silêncio, o céu seca do meio. Estou dizendo, teologia é assim, mas dá para vocês. Eu quero chute, eu quero palpite. Por que vocês acham E a que ele noiva tem chama essa. atenção, ela está arrumada. Casamento ele chama muita atenção. A noiva é. Boa resposta, boa resposta. É um dia bem especial, porque É a noiva, né? será um dia especial. Selamento também. Selamento. Eu falaria de um compromisso. É como se nós tivéssemos feito compromisso com essa noiva desde breve, né? E agora tinha selado o compromisso ali com o casamento. Entendeu? Então ele veio para pegar essa noiva, para levar essa noiva que já está comprometida com ela desde o princípio. Muito bem, boa comparação. No namoro e no noivado, já tem ali uma união, já tem ali uma relação, mas ainda não é de convivência, ainda não é aquela coisa todos os dias no mesmo lugar, ainda é eu aqui e ela lá, ainda é uma coisa separada, assim como é hoje. Hoje nós já temos um relacionamento com Jesus, mas a gente aqui e ele lá, então a gente sabe que ele está aqui conosco, o tempo todo. Mas um dia vai haver um casamento, e no casamento nós todos vamos estar junto com ele para sempre. Amém. É por isso, eles deram uma excelente resposta. E como Joel e o Marcos falaram, é também porque a noiva, no dia do casamento, ela vai toda deslumbrando, né, toda arrumada para se encontrar com o noivo. E é isso que diz o verso. A noiva é o centro da lista. Exatamente. Agora, é o seguinte. A gente vê que, como eu fui testemunha de alguns casamentos, né? Principalmente o de Neifred e Yara, foram, no dia que eles se casaram, foram muitos casais. A cada meia hora eles realizavam o casamento com 5 casais lá dentro. Aí na próxima meia hora mais 5 casais, aí depois mais 5 eles foram nos últimos grupos de casais. Aí você vê que tem aqueles casais já idosos que decidiram se casar depois de muitos anos que moravam juntos, né? A vida inteira, já tem os filhos adultos, netos. Mas a noiva tá bonita. Às vezes uma senhorinha idosa. Eu até tirei várias fotos de uns casais idosos lá, porque as noivas muito bonitas, sabe? Cabelo arrumado, maquiada, a unha feita, sabe? Bem arrumada e felizes, né? Então eu vejo sempre isso, nessa comparação que João faz da Nova Jerusalém, que é uma cidade linda, toda arrumada, toda preparada para... Exatamente. Exatamente. Aí, existe uma diferença da Nova Jerusalém para uma cidade convencional. De acordo com o que você já leu da Bíblia, qual é a maior diferença da Nova Jerusalém para uma cidade comum? O que você lembra? Pode lembrar o que? Nem todo mundo Não foi? Não foi? Ela Deixa eu dizer uma coisa bonita, nem todo mundo entra. Não vá se iludindo que não é assim. nem todo mundo entra. As ruas, as casas. O fundamento dessa cidade é Olha aí. Então, a gente falou, a cidade vai ser de ouro, as ruas vão ser de ouro, a irmã disse que vai ter aqueles 12 fundamentos, né? Mas tem mais coisa que ela é diferente das outras, das cidades de hoje. Ela em dia. tem uma coisa que nenhuma cidade tem hoje em dia. Só tinha no passado. É bem alto. Mas está sobre o mundo. Mas tem cidades hoje que são em Pataxó. Tem Mônaco. Tem mais? Tem mais coisas diferentes. Ela vai ter Muros e o sol não. Exatamente. Ela não precisa da luz do sol, nem da lua. Peraí. Porque lá é só dia. Porque férias Jesus. especiais. Gente, Hoje. antes de dizer qual é o aspecto que mais diferencia a Nova Jerusalém da cidade de hoje em dia, tem uma implicação muito profunda e muito significativa em a cidade ser toda de ouro, cheia de joias. Tá? Isso também é um bom. O que foi que ela disse? Eu não escuto. vai ter nada. Como tudo isso, como
ter ouro, vai ter joias preciosas, isso não vai ter valor no céu. Ou seja, uma pessoa que é gananciosa, uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que é avarenta hoje aqui na terra, não tem lugar lá. Lá só vai ter. Eu acredito que não é que não tenha valor, mas que não atrasa isso. Exatamente. Não tem algo ruim aqui. Não é que tem Não mais aquela importante volta isso. de forma cobiçosa. É. Você está chegando à resposta que eu quero. Mas é exatamente isso que vocês disseram. Então, lá não vai ter gente cobiçosa, lá não vai ter ladrão. Lá vai ter ex-ladrão. Lá vai ter ex-cobiçoso, ex-invejoso, ex-avarento. E a morte não existirá. Amém. Amém. Então, gente. Outra coisa, Davi, as cidades, todas as cidades, né? A coisa, por exemplo, se chegar mesmo que seja assim uma autoridade, está, digamos que de férias, numa cidade turística, e aquela autoridade quer falar com o prefeito. Muitas vezes o prefeito não está ali, né? Por exemplo, a Sul, terminaram as festas do padroeiro. Eu acredito que o prefeito deve ter ido para uma praia, nem sempre o prefeito está na cidade e está disponível. Quer dizer, quantos munícipes gostariam de falar com o prefeito e não conseguem, né? Mesmo numa cidade pequena, aí é que os prefeitos se escondem da presença do seu povo que o elegeu. É verdade ou não é? Não é? Quando você quer falar com ele, é toda burocracia. Toda burocracia. Mas aí nós chegamos no ponto principal. As cidades de hoje, como ele já começou a falar aí, tem o centro e você vai se afastando e tem as periferias. Quem que mora mais no centro? Os ricos, né? As pessoas de mais prestígio. E quem que mora nas periferias? Os lascados. A cidade vai ser ela vai ser um grande bloco. Ela vai ser alta e ela vai ser um grande cubo, uma caixa grande. Então é como se a cidade toda fosse um grande hotel. E cada mansão de salvos vai ser ali vai ter a mesma distância do trono de Deus. Ninguém vai ficar mais perto, ninguém vai ficar mais longe. Todos vão morar à mesma distância de Jesus. Amém. Então, essa é a grande diferença. Todos vão ter o mesmo acesso a Deus. Não vai ter ninguém mais privilegiado, não vai ter mais ninguém desamparado. Todos vão morar perto. E tipo, os anjos não vão ficar entregando ficha para você marcar para dali a 2 ou 3 meses você falar com Deus, não. Não é não? Não vai ter aqueles anjos ali entregando a senha. Olha, você quer falar com Deus? Então pega a senha, pega a fila, vá para sua casa e espere que a gente entre em contato. Quando você puder num dia, não vai ter isso não. Lá no grande conflito diz que na hora da volta de Jesus, foi um sonho que ela teve, uma visão, que o abraço de Jesus vai ser um abraço grupal, ele vai abraçar todos os salvos de uma vez, mas cada salvo vai sentir que foi abraçado individualmente. Olha que coisa linda. Ele vai abraçar todos juntos, mas cada um vai sentir como se fosse Jesus estivesse abraçando somente você. Então, acabou fila prioritária, acabou senha, acabou o ingresso, agora é tudo perto, agora é tudo livre, acabou essa limitação, agora está. Exatamente. E isso é só algumas das coisas que a gente sabe, as coisas que Deus mostrou para João. Mas tem coisas que Deus olhos viram e nem os ouvidos ouviram, amém? Tem muito mais coisa. Agora, gente, a gente caminha no final. Na quarta-feira tem talvez a melhor promessa, a coisa mais esperada por todos nós quando a eternidade, exatamente, quando a eternidade começar. Vamos ver 3 versos, um no Antigo Testamento e 2 em Apocalipse. Vamos para Isaías 25, verso 8. Segura Apocalipse e vamos para Isaías 25, verso 8. Isaías 25, verso 8.
tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Amém. E aí Apocalipse 7:17 diz o seguinte: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a terceira vez que Deus repete essa promessa, que é para a gente não ter dúvida, é no capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Então a maior esperança que a gente tem é essa. Não vai ter mais lágrima de tristeza, não vai ter mais choro de pranto, nem de luto, porque só a chora vai ser de alegria. Então, Deus promete enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Agora, gente, esse enxugar as lágrimas significa que a gente vai ter uma amnésia, vai esquecer de tudo que passou? Porque, às vezes eu penso ali naquele momento em que está todo mundo dentro da Nova Jerusalém e ao redor estão todos os ímpios ali reunidos e Deus vai descer fogo e enxofre. Infelizmente, talvez alguns de nós tenhamos parentes que vão estar do outro lado. Então, como é que Deus vai fazer com isso, para esse processo de consolar a gente? Ele vai mostrar, toda oportunidade de se salvar. Exatamente. A justiça dele para o nosso coração se acalma. Muito bem. Malu, você irmã aqui de 7, quase uma irmã. Fala dele, Luciana. Lucila. Lucila. E a filha Samla. Samli. Samili. Eu entendi que era Samla, que é o nome que tem na Bíblia. Samili. Então, gente, tem pessoas que perguntam assim, sobre essa questão de amnésia. Tem gente que pergunta, será que no dia da volta de Jesus, os salvos vão lembrar do que passaram, vão lembrar dos seus familiares? E surgiu essa teoria de que quando Jesus levar os salvos para o céu, eles vão esquecer quem é a mãe, vão esquecer quem é o parente, vão esquecer, vai dar um branco, vai ter uma lavagem cerebral. Mas não vai ser isso. Por que lá no céu a gente não vai ficar se lembrando das coisas aqui da terra? Não é que a gente vai esquecer, mas por que a gente vai ficar se lembrando o tempo todo? Por que a gente não vai ficar querendo lembrar do que passou aqui? Entendeu por que todos estavam ali e por que todos os outros
por exemplo, quando você passa por uma situação de penúria, de pobreza, de tristeza, um momento ruim na sua vida, e logo depois a sua vida deslancha, você começa a ser bem-sucedido, as coisas começam a dar certo, você, quando já está nessa fase boa, você não fica querendo lembrar da fase ruim, né? Então vai ser desse mesmo jeito. Porque o ser humano, assim, em geral, o ser humano tem uma preocupação muito grande do que o outro pensa de mim. O que o outro pensa de mim, entendeu? Sobre o que eu faço, deixa eu fazer. Só que às vezes a gente não faz algo na frente de outras pessoas que a gente preocupa o que ela vai pensar. Mas esquece de pensar no que Deus está pensando. Porque Deus está vendo o que ele está pensando. Exatamente. Interessante, aqui o pastor contou a história do juiz, né? O marido andava, fazia obra, entregava para o feito, tudo, só saía de uma vida dura. Então, gente. Morreu, depois a esposa morreu e assim ele foi arrebatado lá. Pois é. Então, gente, vamos ficar de pé? A certeza que a Bíblia nos dá é essa. Os 1000 anos vai ser para a gente confirmar a justiça de Deus, para Ele enxugar nossas lágrimas, consolar nossa dor e mais uma coisa, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade, né? Em Apocalipse 22:17, ali o chamado é bem claro. A noiva diz: vem, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça A água da vida. Amém. Então nós temos uma responsabilidade para com aqueles que anseiam pela vida eterna, que anseiam pela salvação, mas não estão ainda salvos, não estão nem dentro do processo. Então, pelo menos nossa grande e imediata responsabilidade é colocar essas pessoas dentro do processo. E são coisas simples, Por exemplo, uma pesquisa de opinião pública para quem quer estudar a Bíblia é uma coisa simples, mas ela está determinando salvação ou condenação das pessoas. Um estudo bíblico simples, feijão com arroz, não precisa de teologia, né? Feijão com arroz. Um convite para vir à igreja, né? Convite para vir à igreja. Então, nós temos uma responsabilidade e a gente não pode ficar habituado ou habituado em estar aqui sentado nesses bancos só ouvindo, só cantando, e pessoas perecendo. Então, nós temos que ter nossa responsabilidade, saber de fato, de verdade, com a visão correta, por que eu fui chamado, por que eu fui batizado, por que eu estou aqui nessa igreja. Então, não tem, Deus não chamou a gente só para isso aqui, não. Deus, não sei se vocês sempre dão uma olhada, por exemplo, na grande comissão. Nós temos uma responsabilidade de ir. Aí imagine, porque a culpa de sangue, ela recai sobre nossas costas, daqueles que estão de forma mais imediata perto de nós, e a gente não aferiu para essas pessoas o plano da salvação. Então, como a irmã disse, talvez a gente nem esteja lá, porque nossa responsabilidade é muito grande. Tá? É grande no sentido de levar a salvação, não é grande no sentido extensivo geográfico. Porque a gente não é salvador da pátria do planeta, mas a gente pode fazer uma diferença onde a gente mora, na rua, a gente mora na igreja que a gente pertence. Então, essas são nossas responsabilidades. Então, Ellen White diz aqui para a gente finalizar a nossa ideia. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo
criação, daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é Amor. Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa, essas palavras do pastor. Pedimos, Senhor, que o Senhor reacenda essa esperança no nosso coração todos os dias. Amém. E assim como a lição disse, que nós possamos pensar e meditar no céu a cada instante. Sim. Que essas cenas da nova terra, da eternidade, estejam no nosso coração. Porque se nós não pensarmos no céu desde hoje, nós não vamos sentir graça lá. Então, Senhor, por favor, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de ir para aí. Que nós já possamos sentir aqui hoje o desejo e já possamos sentir o céu aqui na nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida e no nosso coração. Fique conosco, agora a sua segunda hora, em nome de Jesus. Amém.